13 horas, 5 minutos. Estamos recebendo neste instante aqui no estúdio da Rádio Vale 99.1 FM a psicanalista doutora Valéria Cavaleiro. Boa tarde, doutora Valéria, tudo bem? Boa tarde, França. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer aqui o teu convite e parabenizar a rádio por ter colocado uma pessoa como tu aqui nas entrevistas e nesse programa muito interessante que surgiu. O França, eu sei da capacidade dele, tenho assistido aí, escutado teus programas e realmente foi uma boa escolha aí para a rádio. Muito obrigado. Vamos deixar para os ouvintes também fazer participações através do telefone WhatsApp 2023 1397. Quem quiser enviar alguma pergunta aqui para a psicanalista doutora Valéria Cavaleiro, fica o WhatsApp da Rádio Vale à disposição. Doutora Valéria, o que exatamente lhe levou a se tornar uma psicanalista? Se você puder falar um pouquinho a respeito do que lhe levou a ser psicanalista, por favor. Pois é, França, é algo que vem de muito tempo. Meu trabalho todo, minha trajetória, né, profissional, é muito ligada à linguística, à análise da fala, compreensão linguística, e eu sempre gostei muito desse trato com o ser humano, né? Porque a psicanálise em si, ela é uma análise do inconsciente, mas o Freud já dizia que é a profissão do amor, né? Tem que trabalhar com amor, muito amor, porque para conseguir fazer esse trabalho de psicanálise, que depois eu vou desenvolver um pouquinho mais, nós precisamos ter um carinho até muito grande pelo fato do ser humano, né? O ser humano. Porque... Pode erguer um pouquinho mais o microfone, por favor. Não, tá um pouquinho mais próximo, por favor. Tá bem. Então, como eu ia dizendo, aí eu tive uma trajetória na área da ciência da linguagem, e a ferramenta do psicanalista, assim como do advogado, é a linguagem, a compreensão da linguagem, saber ler, saber gostar de ler, porque nós fazemos uma leitura, não é? Então, tem tudo a ver a área da linguagem com a psicanálise, assim como para um advogado, né? É o advogado que não gosta de ler, não escreve bem, ele pode ter alguma falha no decorrer do seu trabalho. Mas então, eu sempre gostei muito, eu comecei minha trajetória toda nas letras, né? Na área das letras. Eu entrei também na publicidade e propaganda, que trabalha muito a questão psicológica e da linguagem. Depois estando em Coimbra, eu entrei no mestrado em linguística. Então a senhora estudou em Portugal para se aperfeiçoar na psicanálise. Sim. Portugal me ajudou muito, até porque o estudo dos diferentes sistemas linguísticos, né? Na verdade, não, o sistema linguístico ele é o mesmo, mas nós temos a língua oficial, né? Que é portuguesa de Portugal, português de Portugal, e a oficial o português do Brasil. Na análise e no estudo comparativo entre as duas, a gente aprofunda muito, né, a questão da pragmática linguística, que é o uso da língua. E é por isso que, para a psicanálise, a pragmática é muito importante. Uma pessoa pode falar a mesma coisa em diferentes locais e aquilo ter significados diferentes. Então, o psicanalista, ele olha, ele lê, né, o paciente, porque o trabalho é com a fala, a gente analisa pela fala e consegue identificar sintomas, não é? E, inclusive, muitas vezes, Franz, o silêncio diz mais do que as palavras, né? Então, nós vamos percebendo ali como trabalhar, aprofundar o conhecimento. Mas, assim, basicamente, a psicanálise, a pessoa que procura psicanalista, ela tem duas formas de ser atendida. Uma é pelo desabafo, porque os pensamentos nossos, eles parece que eles enchem um balão, tá? Vão enchendo o balão. Então, uma das maneiras com que o seu trabalho ajuda as pessoas é através da comunicação, claro, né? Com o desabafo das pessoas, elas relatando
como está a sua vida, mas de que forma, digamos assim, essas conversas com os pacientes acontecem. Pois é. O que os dois pontos, né, da ajuda que nós podemos dar. A primeira, então, como as pessoas muitas vezes têm pensamentos repetitivos e aquilo vai enchendo a cabeça, a mente da pessoa, como se fosse um balão, ela desabafa e alivia aquilo ali. Mas esse alívio pode vir por meio, por exemplo, de um pesadelo, de um sonho, pode vir, às vezes, ele se reflete numa doença de pele, um outro tipo de doença, mas também muitas pessoas se cortam, muitas pessoas usam drogas, são fugas, né? Fugas para aquele excesso de pensamento que tem ali naquela mente. Então, muitas vezes, a utilização da psicanálise pode evitar de que pessoas acabam utilizando outros recursos de fuga, a exemplo do consumo de drogas, de bebidas, tentativas até mesmo de suicídio, automutilação. Sim. Tudo isso a psicanálise pode colaborar para evitar que isso aconteça. Exatamente. Porque quando a pessoa consegue colocar aqueles sentimentos, emoções para fora, ela alivia, não é? Essa parte e ela. Então, é uma forma, né, de nós ajudarmos. Mas a outra forma é pela análise do que a pessoa diz. Não é só o desabafo, não é? Porque seria essa primeira forma, eu trato assim como se fosse um desabafo. Mas não. Pela análise do que nós vemos ali, e por isso a importância, né? Eu até não complementei, mas quando eu estudei em Portugal, eu fiz uma especialização na Universidade de Coimbra em linguística. E depois eu fiz um doutorado em ciências da linguagem, psicolinguística, né? Que é o estudo da linguagem, mais ligado com a parte psicológica, né, da linguagem. Eu falei os silêncios, muitas vezes falam mais do que as palavras. Da compreensão leitora, porque nós lemos a pessoa. Então, é muito importante conseguirmos compreender, né, em algumas palavras, algumas falhas de linguagem, às vezes. Então, nós conseguimos detectar e fazer. A pessoa, às vezes, não consegue. Aliás, Doutora Valéria, então, segundo suas palavras, não é basicamente nem somente o que as pessoas falam, mas sim a maneira com que elas falam quer dizer muito mais do que propriamente as palavras que elas utilizam. Exatamente. Muitas vezes o paciente foge do principal. Muitas vezes. Não é ele exatamente, é o inconsciente. Porque assim, ó, Francis, o nosso inconsciente ele é muito maior do que o nosso consciente. O inconsciente ele é tudo que nós vivemos desde a concepção, né? Mas ele fica lá guardado. E o nosso consciente é a nossa realidade, o que nós lembramos, não é? Então, esse inconsciente, ele nos protege. Ele está sempre nos É protegendo. uma forma de autoproteção. Sim. E ele não nos deixa enxergar coisas que para o psicanalista parece muitas vezes óbvio. E a pessoa diz, eu nunca percebi isso. Eu nunca percebi isso. E ela vem repetindo situações que ela não entende por que ela repete. Olha, eu tive azar aqui, como é que eu não vi isso? Ela vem repetindo e não consegue ver. O inconsciente protegeu. A mesma coisa o sonho. O inconsciente nos protege. Tem dois tipos de proteção no sonho, duas barreiras. Nunca é o que parece. Tanto que eles parece assim, ó, super, não tem muito a ver com a realidade, eu não consigo entender muito bem o sonho. Mas o psicanalista consegue. Muitas pessoas eu consegui ajudar através dos sonhos. Leitura dos sonhos. Não é aquela leitura aí comum que a gente fala, vou jogar aí, porque eu sonhei. Não serve para jogar no bicho essa leitura. Não serve. Vamos deixar claro. Rádio Vale 99.1 FM, estamos recebendo aqui a doutora em psicanálise, Valéria Cavaleiro. Quem quiser mandar alguma pergunta para a doutora Valéria, pode entrar em contato conosco através do telefone 2023 1397. Pode continuar, doutora Valéria. Mas, o que lhe atraiu para a psicanálise como profissão? Pois é, a psicanálise, ela, como eu disse, ela é uma profissão em que a gente, quem gosta, né, do ser humano, eu sou uma pessoa que gosta muito de trabalhar com o ser humano,
e ajudar, né? Isso aí foi mais para ajudar as pessoas, exatamente. Então, e ela é, tipo, eu até comparo com uma arte, porque é como se fosse uma escultura, como tu vais esculpir alguma obra de arte. Tu vais cavocando, né, na alma da pessoa. Nós entramos na alma da pessoa. E lá nós fazemos um tipo de uma faxina naquela alma. Limpamos tudo que possa estar lá incomodando. E é muito prazeroso depois ver a pessoa que sai de lá dizendo, estou aliviada. Eu consegui, eu queria me matar, agora eu não quero mais me matar. E muito acontece disso. As pessoas às vezes chegam assim, não sei mais o que eu faço na minha vida. Indiretamente elas vão soltando. É claro, a gente faz a leitura, mas não tem mais vontade de viver. Isso é muito comum, né? E a ansiedade, a depressão nós tratamos, então. Porque o que é a ansiedade? A ansiedade é o seguinte, ela é um copo cheio, não é? Então, vão acontecendo situações aparentemente simples, mas elas vão enchendo o copo até que um dia transborda e isso pode se transformar numa depressão ou até numa síndrome do pânico. Eu vou dar um exemplo assim, imagina que eu sou uma criança, tá? Eu estou lá com 6 anos de idade, estou na escola e eu caio. E todo mundo ri. Quem está em volta, ali na minha volta, ri e faz bullying. Eu tenho duas saídas. Ou eu vou rir junto e resolver aquilo ali, ou eu vou para casa chorando. Se eu for para casa chorando, toda vez que surgir uma situação semelhante, ou que eu tenha que passar por alguma apresentação na escola, eu vou sentir aquilo de novo. Por quê? O inconsciente, ele não tem essa noção de presente e passado. Ele atualiza aquele sentimento. Ele resgata aquela sensação de estar sendo, digamos, virando, vou usar o termo chacota dos outros, né? Pelo fato das pessoas acabarem rindo, até mesmo por uma queda, porque acontece, né? Algumas vezes acaba sendo cômico para quem assiste, mas para quem acaba caindo, acaba sendo um momento não tão agradável, até pelo fato dos demais que estarem na volta estarem rindo. Então, com o auxílio da psicanálise, é possível auxiliar este tipo de trauma psicológico causado muitas vezes até mesmo na infância, como a senhora se refere. Muito na infância, nós buscamos muito trabalhar a infância, não é? Porque normalmente é de lá que vem muitos traumas que a pessoa não consegue compreender, as vivências em família, né? Então nós vamos ali trabalhando isso e até que chega um ponto, porque, Franz, pensa bem, uma pessoa que passou por isso, ela vai ter lá nos 40 anos uma depressão. Não é mais cedo. Hoje em dia até criança tem depressão, é uma coisa que eu acho estranha. Mas por quê? Porque as vivências estão muito aceleradas, né? Vou dizer assim de uma forma mais light, né? Mas então, as crianças já têm depressão. É uma coisa incrível. O mundo está muito acelerado. E, veja bem, muitos casais que se divorciam. Olha só. Ele não tampou a pasta de dente que estava no banheiro. Então vamos divorciar. Às vezes algo tão ínfimo, tão bobo, pode ser o estopim, até mesmo para um divórcio. É aquela gotinha no copo d'água que derrama. E aí todo mundo pensa, mas só por isso aí não é motivo. Não é aquele motivo. As coisas vêm vindo de lá, não são trabalhadas. Vai acumulando. Não são trabalhadas. E uma coisa que eu faço também é terapia de casal. Né? Terapia de casal. Porque às vezes por um detalhe, um casal se separa por falta de comunicação. Eles não conseguem se comunicar. Mas, já que senão eu falo demais. Voltaremos em seguida. Estamos entrevistando a doutora em psicologia, Valéria Cavaleiro. Voltaremos em seguida, logo após o intervalo. Programa Vale Notícias. Apresentação: Francisco Soares. Rádio Vale 99.1 FM, 13 horas, 22 minutos, 22 graus em Cachoeira do Sul. Segue garoando na capital nacional do arroz. Lembrando aos ouvintes que estamos em entrevista com a doutora em psicologia, a doutora psicanalista, Valéria Cavaleiro. Doutora Valéria,
quais são os ramos da psicanálise que você costuma atuar? Qual é o seu público-alvo? Sim. Bem, eu atuo, eu trabalho muito bem com adolescente, né? Eu tenho mais experiência com adolescentes, crianças e adolescentes, mas eu trabalho também terapia de casal e também família, terapia familiar, porque quando eu atendo adolescentes, normalmente eu chamo, né, um responsável pela educação e vou trabalhando junto. Muitas vezes, Franz, o que acontece? Eu estava até falando, vou continuar um pouquinho aqui. No caso de um casal, eles não conseguem se entender se amam, mas por um detalhe que um não disse alguma coisa e não sabe o que tem que dizer, não é? O casal entra em conflito e não consegue entender por quê. E para nós, assim, parece tão simples. Não é simples, mas nós conseguimos enxergar essa deficiência ali, ó, e resolvemos os problemas dessas pessoas. É muito gratificante, não é? Principalmente para adolescentes ou para casais. Por isso que eu gosto dessa profissão, né? Porque ela realiza demais. Os seus principais pacientes, então, são geralmente adolescentes e casais que estão tendo alguns conflitos, no caso, seriam isso? Família também. Famílias Famílias. também. E também nós trabalhamos com idosos, mas não é o público que mais me procura. O que mais me procura são os adolescentes. Infelizmente, a gente tem vivido numa geração que acaba se tornando um pouco fragilizada, então a psicanálise ela acaba sendo uma ferramenta que auxilia muito na questão até para evitar depressão. Através da conversa, então, doutora Valéria, você consegue auxiliar estes adolescentes, assim como casais, conforme a senhora está relatando, que muitas vezes acabam tendo pequenos conflitos na sua vida amorosa e acaba acumulando aquilo ali, até pelo fato de muitas vezes não ter com quem desabafar de forma confidencial, que a psicanálise auxilia nisso, até mesmo necessitando de algumas orientações. E a senhora pode muitas vezes acabar dando estas orientações necessárias que pode evitar muitas vezes até mesmo o divórcio, né, doutora Sim, Valéria? certamente. Você já teve alguma experiência que a fez pensar, é por isso que eu faço, é por isso que eu gosto de ser psicanalista? Já passou por alguma experiência do tipo? Sim. França, até vou desabafar um pouquinho aqui com vocês. Muitas vezes, depois que eu resolvo um problema, eu choro de emoção. É verdade. Porque é muito lindo, não tem explicação, não tem palavras. Então, isso que me faz gostar tanto da psicanálise. Eu trabalho também com a psicopedagogia, eu trato também crianças, né, autistas, por exemplo, e é um outro ramo que também me realiza, não é só por aí. E é muito lindo, então, conseguir sentir a evolução ali da criança que está precisando, né, de ajuda. Então, essas coisas, assim, me realizam. É como se fosse uma terapia, muitas vezes. Porque, como eu consigo ajudar o outro, eles também conseguem me dar esse retorno. Né? Que é essa sensação aí de alegria por poder ajudar alguém. Então, a psicanálise também é muito útil para situações de crianças com o autismo. Então, é mais uma dica aí para você que tem algum familiar, de repente um filho, algum parente que tem autismo e não sabe uma maneira de com que possa melhorar, digamos assim, entender um pouco mais a situação da criança autista. Então, a psicanálise pode ser uma ferramenta também utilizada para se tornar um facilitador. Lembrando aos ouvintes que estamos conversando com a doutora a doutora psicanalista Valéria Cavaleiro. Doutora Valéria, gostaríamos de saber aqui, um ouvinte mandou uma mensagem para nós, ele gostaria de saber quanto tempo dura, em média, uma sessão típica, digamos assim, do seu atendimento. Média 50 minutos, né? Mas eu posso demorar menos ou mais. Porque, Francis, às vezes, tem um ponto de corte. Né? Tem momentos assim que tu
Tens que parar ali para ele pensar. No sentido de que você faz uma análise. Vamos conversar da seguinte maneira: quando você tem um paciente novo, como Sim. é que você identifica a situação dele, a gravidade do problema? Como é que começa a conversa, se puder nos explicar, doutora Valéria? Nós vamos começar pela queixa principal, não é? Então, eu faço uma anamnese, toda uma ficha, levanto dados, não é? Inclusive de saúde, física também, de doenças que já teve, enfim, remédios que toma. É uma anamnese, é uma ficha completa do paciente. Então, nessa primeira consulta, é mais para isso e para Seria saber a uma queixa. saber, digamos assim, todos os dados do paciente, saber qual que é o principal problema com que ele vem enfrentando, para depois, nas próximas sessões, fazer uma análise conforme vai dialogando com o seu paciente. Seria isso? Exatamente. Muitas vezes ele vem sem saber muito qual é a queixa, não é a principal. Então, nós vamos É muito trabalhando. frequente o Não, paciente não normalmente, saber qual que é o problema que está ali afligindo, digamos assim? a maioria das vezes ele fala mais das causas, né? Mas aí ele não consegue expressar muito bem, mas eu consigo fazer aquela leitura e identificar onde é que seria. Então, eu vou conversando e levando ele a perceber o que incomoda, a ansiedade, Qual sim, que é a raiz do problema? sim. Muitas vezes ele só diz, olha, eu tenho ansiedade, não sei de onde vem essa ansiedade. E aí a gente vai descobrir, né, aos poucos, e vai tentar entender e sanar esse problema. Então, a psicanálise ela pode ser utilizada tanto para questões de ansiedade, questões de fobias, e com tudo isso baseado nessa primeira entrevista com o seu Sim, paciente para saber questões médicas, se toma algum medicamento, questão de tentar identificar a raiz do problema, muitas vezes acaba não saindo logo de cara. O sim, paciente não sabe qual que é o problema, mas ele se sente que tem um problema e não consegue identificar. Então, a psicanálise pode ser utilizada para identificar o problema, para realizar-se posteriormente um tratamento deste problema. sim. E Francis, aí no caso do atendimento, né, eu tenho pacientes que podem ter algum síndrome do pânico até fora de horário. Então, meu telefone fica sempre ligado, né? Ele pode me ligar a qualquer hora, do dia ou da Qual que noite. seria o seu telefone, doutora Valéria? Até mesmo para caso os ouvintes quiserem agendar alguma consulta com a senhora, qual que seria o seu contato comercial, digamos assim? Se puder É, divulgar. é 5199 51 99 373 373 3998. 3998. Sim, para agenda, né? WhatsApp também. Atende pelo WhatsApp ali também para Sim. marcação de consultas. Qual que é o seu endereço de atendimento, doutora Valéria? É Comendador Fontoura 182. É aqui acima da feira ali. Próximo à Feira Livre. Naquela subida. Na frente do. É o edifício Comendador, né? Edifício Comendador. Em frente. Aí em frente. É Então, onde era o antigo prédio da da Wizard. Wizard, né? Exatamente. Ali a senhora Na está casa da realizando seu Wizard. atendimento. Quero agradecer a sua participação aqui, doutora Valéria Cavaleiro. Pôde nos explicar um pouquinho de como funciona as sessões de psicanálise. Trouxe também a informação para nós de qual a sua formação, as suas habilidades, qual o ramo que a senhora costuma atuar, atendendo jovens, adolescentes, casais também. Muito obrigado pela sua participação. A senhora gostaria de deixar um breve comentário para os nossos ouvintes? Eu gostaria de dizer a todos que não sofram, não é? Procurem ajuda se vocês entendem que estão precisando desabafar. Outra coisa, Franz, que é bem importante. Eu vejo às vezes as pessoas desabafarem com um amigo ou com um parente. E essa muitas vezes é causa de grandes problemas. Acaba piorando mais que Pior, ajudando. pior. Então, por quê? Porque eles ou vão dar alguma opinião, querendo ajudar, né? Mas dar alguma opinião que
pode dizer mais respeito a eles do que Aumentando um a conflito pessoa. interno Exatamente. na pessoa que está buscando ajuda. E pode não resolver, e ainda muitas coisas, muitas vezes criam, pode se transformar em bullying, ou eu já vi situações assim, porque a pessoa abriu algum sentimento, né, que não pode não ser o melhor para Então, a muitas vezes, família. acabar tentando se abrir para a família acaba sendo prejudicial, porque daqui a pouco pode estar dando um gancho, vamos usar este termo, para aquilo ser utilizado contra a própria pessoa. Inclusive criando rótulos também, Sim. não é? E não é bom. Então, falar com uma pessoa que é totalmente isenta de... Um profissional isento, qualificado, com certificação, é muitas vezes muito melhor, certamente é muito melhor, né? Do que propriamente acabar se abrindo com alguém próximo, mas que pode acabar em algum momento utilizando aquela conversa num momento tão íntimo, tão sincero ali, e de uma certa forma que não seria tão agradável posteriormente, não é mesmo? Que não é o mais correto. Sim. Eu tinha uma amiga que dizia assim, com amigos a gente se diverte, faz festa, fala de futebol, de seja lá mais o que. Mas desabafar coisas íntimas tem que ser com um profissional. Um profissional especializado. Muito obrigado, então, doutora Valéria Cavaleiro. O seu telefone para contato novamente, por favor. 51 99373 99373 3998. Muito obrigado. E eu que agradeço. Obrigado, doutora Valéria Cavaleiro. Os nossos ouvintes aí quiserem entrar em contato com a doutora Valéria, ela costuma atender quais dias da semana, doutora Valéria? Terças, quintas e sextas. Terças, quintas e sextas. Quarta-feira também, quer dizer, mas eu atendo muito à tardinha, à noite também, para as pessoas que trabalham, né? Tem o horário à noite também. É possível atendimento à noite. Sim, porque muitas pessoas não conseguem durante o dia. E se precisar, final de semana, além do que eu falei, Francis, se a pessoa tem um problema muito sério, precisa me ligar, está com alguma tensão, pode me ligar a qualquer horário, né, que eu atendo. Faz atendimento por telefone também. E também atendo online pessoas de fora, né? Eu até nem comentei, mas pessoas que não são de Cachoeira do Sul, eu faço atendimento online.